E parece-me que Paulo olhava para esta igreja lá de Creta e dizia: é exatamente isso que está acontecendo aí. Porque Creta era um lugar terrível. Se você acha que São Paulo tem grandes problemas, dá uma olhada na história da Grécia, na história do Império Romano. Paulo chega a dizer aqui, e sugiro a você que leia depois toda a epístola, são 3 capítulos apenas, 15 minutinhos você lê a epístola de Tito. Ele chega a falar de um poeta que é sempre citado carinhosamente pelos cretenses, que diz que eles eram de ventres preguiçosos, que eles eram violentos e etc. Você já ouviu alguém usar o termo fulano de tal é um cretino? Já ouviu? Já. Todo mundo ouviu. É um bom adjetivo esse? De onde surgiu esta palavra? Cretinizar foi um verbo criado desde aquela época e referia-se aos cretenses. Tal a sua maldade. Quando queria falar de alguém que não presta, dizia: é um cretino. Lá o Senhor colocou a sua igreja. E lá Paulo coloca um título. E lá Paulo diz assim: esse povo está vivendo como vivem os cretenses. A igreja está vivendo como vivem os cretenses. E eu te coloquei aí exatamente para que você trabalhe esse povo, para que eles entendam. Em primeiro lugar, a igreja vai causar impacto, vai produzir transformação, se ela estiver preocupada com as famílias que a compõem. E cada membro da igreja deve estar preocupado com a salvação. Ele fala que tenham filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Ou seja, cada pai, cada mãe assume o compromisso de dizer: meu filho será do Senhor Jesus. Aleluia. Porque nós estamos dizendo que São Paulo é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus, que não sei o que é do Senhor Jesus, e nos esquecemos de viver de tal maneira que a nossa família primeiro seja do Senhor Jesus. A igreja que impacta é aquela que tem os seus membros morando num condomínio. E os moradores do condomínio olham para aquela família e dizem assim: eu quero que a minha família seja como essa ali. Olha para o marido e diz: eu quero ver na minha casa o marido como o marido de fulana de tal. Não porque tenha dinheiro, porque seja galã, tenha bom carro, mas porque é um homem de Deus que sabe governar a sua casa. Um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando como igreja e que dificulta a nossa influência no mundo é que nós, nesta geração, não estamos sabendo cuidar dos nossos filhos. Nós entregamos os nossos filhos para a escola do mundo e nós não os trazemos para a escola da Bíblia. Não estou falando da escola dominical, estou falando da educação cristã dos nossos filhos. Ontem eu dizia lá em casa, em conversa com meus genros e filhos, conversando: olha, você não tem que ser o melhor amigo do seu filho. Você não tem que ser a melhor amiga do seu filho, da sua filha. Tira isso da cabeça. Seus filhos terão bons amigos no colégio, terão bons amigos na igreja. Você tem que ser o pai para o seu filho e a mãe para o seu filho. Às vezes queremos ser os melhores amigos, os nossos filhos vão para o caminho da dissolução e nós permitimos. Nós não temos coragem de falar não. Nós não temos coragem de corrigir quando precisamos corrigir, quando os nossos filhos são pequenos. Poucos dias atrás aqui vi uma criança batendo no rosto da mãe. No Ministério Infantil temos crianças que cospem no rosto das professoras. Crianças. Porque nós temos deixado de assumir uma responsabilidade como pai e como mãe. Se o meu filho me aceitar com a autoridade de pai, com o direito de pai, e no exercício da minha função de pai, como seu melhor amigo, excelente, aí eu vou ser o pai e o melhor amigo. Mas o meu filho, minha filha, eles vão encontrar grandes amigos em todos os lugares, mas pai e mãe só encontram em casa. Pai e mãe só em casa.
E num dia eles vão sair de casa, seja para estudar, para trabalhar, para construir família. E quando sair de casa, eles deverão saber que tiveram pai, que tiveram mãe, segundo a palavra de Deus, que traz a sua casa na mais perfeita ordem, segundo os princípios divinos. Este é o ano da Bíblia. Está lendo a Bíblia, irmão? Quantos estão lendo? Eu quero saber. Quantos estão lendo? Quem não está lendo começa hoje. Ainda dá tempo. Leia o de hoje e leia o de 1º de janeiro, de amanhã e de 2 de janeiro. Mas eu queria que você lesse para você aprender e colocar em prática, porque os vizinhos vão olhar e vão dizer assim: eu quero orientar os meus filhos como você orienta os seus, me ensina. Eu quero que a minha casa seja como a sua. Minha irmã, meu irmão, nós temos muitos aqui que vieram de lares destruídos. Temos irmãs que não tiveram uma casa que lhes ensinou a serem mães. Com quem elas vão aprender? Com as mães da igreja. Nós temos rapazes aqui que não tem referencial de paternidade. Com quem eles vão ver? Com os pais da igreja. Nós precisamos causar impacto de forma diferente. Nós temos o microfone na mão, temos rádio, temos televisão, temos a imprensa, temos tudo aí fora, mas nos falta, na verdade, nos levantarmos como modelo de vida segundo a palavra de Deus. E eu te convido nesta manhã, usando essas palavras de Paulo, a se levantar como homem de Deus e como mulher de Deus, e dizer: eu amo a minha família, e a minha família será do Senhor Jesus, e não há significado para mim se eu não trouxer cada membro da minha casa, cada membro da minha família aos pés do Senhor. Vou pregar para todos, mas para os meus, e eu vou viver como modelo, para que todos saibam que de fato Jesus muda a vida. E ele pega e diz: ô Tito, eu quero te dar uma outra instrução. A igreja precisa ser preocupada com o seu caráter. Repita comigo, por favor: caráter. Não preciso falar sobre isso, porque você sabe quanta gente tem se afastado do Evangelho por causa do caráter de crentes. Líderes e não líderes. A igreja não precisa ser tão grande em número. Deve, repito, eu sou pelo crescimento da igreja e trabalho por isso. Nós estamos crescendo. Mas não é o número, é a qualidade da semente. Eu quero te convidar hoje a pensar um pouco até que ponto Deus está tendo liberdade para trabalhar o nosso caráter. Aqui nesse capítulo 1, no último verso, o Paulo diz assim, verso 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Professam conhecer a Deus com palavras, mas o negam com suas obras. Irmãos amados, isso não pode ser dito a respeito de mim, a respeito de você. Nós não podemos admitir que a nossa vida seja vista e interpretada desta maneira. Professar a Deus com palavras e negá-lo com obras. Uma igreja madura é uma igreja que vive o que fala e só fala o que deve falar, a palavra de Deus. Ele diz: olha, esse homem, esta mulher, este crente, este membro de igreja tem que ter um caráter tão bom que no verso 7, ele falando do líder que é um modelo para a igreja, e da igreja que deve seguir esse modelo do líder, ele diz assim: irrepreensível como dispenseiro de Deus. O que é dispenseiro? Dispenseiro é um mordomo. Dispenseiro é um mordomo. Lembra-se de José no Egito? Ele era um dispenseiro na casa de Potifar. Vamos simplificar? É aquele que entra na dispensa para trazer a provisão. O pai precisa ser um dispenseiro do seu lar, um dispenseiro de Deus, a mãe também.
E ele está dizendo aqui, olha, a igreja vai mudar a cidade, o crente vai mudar o local do trabalho, a família evangélica vai influenciar o lugar onde vive, quando ela viver assim. O pai e a mãe entrando na despensa de Deus, buscando a provisão para sustentar os seus filhos em Deus. O membro da igreja entrando na despensa divina para ter o suprimento, para conversar com outro irmão e fortalecê-lo e alimentá-lo. Atendi há poucos dias no gabinete, no caso, aconselhamento do problema de família. A pessoa entrou e na conversa ela estava disposta a deixar o cônjuge. E eu fui me aprofundando na conversa e descobri que os melhores, entre aspas, conselhos a favor da separação que esta pessoa estava recebendo, estava sendo de alguém aqui, membro da igreja, aconselhando a separação, membro da igreja, um caso que não era para aconselhar a separação. Nós precisamos descobrir o suprimento divino para fortalecer o membro da igreja. Aquele que vem de fora não está interessado na minha opinião sobre os assuntos. Opiniões humanas nós encontramos aos montes em qualquer lugar da terra. Mas a opinião de Deus é através do crente que nós vamos encontrar. Daquele que ama a palavra e quer viver segundo esta palavra. O nosso caráter tem que ser mudado por esta palavra. Nós não podemos viver o estilo de vida que vivíamos antes de ter o Senhor Jesus. É por isso que muita gente vê o crente, o pai chega a falar, minha filha mudou de religião agora ela é da Batista do Povo. O marido fala, olha, minha mulher mudou de religião, até estou gostando, estou numa religião boa. Às vezes os amigos e parentes veem os crentes que mudaram de religião, mas não é isso. Não é essa a proposta do reino de Deus. No reino de Deus está escrito que o crente mudou de vida. A moça que vivia em casa e não ajudava nada no seu lar, agora ela é uma auxiliar da sua mãe, porque ela entende o seu papel como ajudadora em casa, porque Jesus mudou a sua vida. O marido que não cumpria suas responsabilidades na família, o seu caráter foi transformado em Cristo. Agora ele paga o preço pela família que ele constituiu. Mas você não sabe os meus filhos como são, pastor. Eles são o que você fez deles. Eles são o que eu fiz deles. E se eu não soube ajustá-los, eu preciso agora ajudar a arrumá-los, a consertar a vida. Eu faço isso com o suprimento divino e com o meu caráter mudado, com a minha vida mudada. Pastor, ninguém muda ninguém. Muda sim. Deus muda a qualquer um, porque mudou a nossa vida e usou alguém para nos influenciar. Eu não vou mudar, eu não vou transformar, não posso perdoar ninguém, não posso salvar ninguém, não posso encher ninguém do Espírito Santo, mas eu posso viver como testemunha fiel, e eu posso pregar a palavra da verdade, eu posso ser exemplo de vida, eu posso orar, eu posso aconselhar, e Deus então vai me usar para a transformação da minha casa e daqueles que comigo vivem. É preciso dizer que o meu empregado precisa saber que eu sou crente mesmo, não porque eu venho na igreja todo domingo, mas porque a minha vida foi feita uma vida nova. Que o meu colega de faculdade precisa ver. Paulo está dizendo, esta igreja vai mudar o mundo, essa igreja vai mudar Creta. Creta tinha cerca de 90, 95 cidades que precisavam ser mudadas. O evangelho entrou ali para mudar aquela cidade, mas só mudaria se essa igreja vivesse de fato isso que Paulo está dizendo. A coisa não chegou ainda no lugar, ainda tem muita coisa para ser colocada no lugar, porque ainda falta muito crente para viver o que precisa viver. A última coisa que eu falei aqui é terminar mais cedo, tá vendo? Se eu terminar o culto antes do meio-dia, é história. Tem que ir para a ata, como uma assembleia, uma ata da igreja.
Então Paulo está dizendo a Tito o seguinte: Tito, tudo bem que o Evangelho entrou aí em Creta, tudo bem que tem muita gente já falando, confessando a Deus com suas palavras, mas é preciso entender que precisam ser mudados, porque com suas obras eles estão negando a Deus. Esses crentes estão vivendo de um jeito que não merecem crédito, por isso o mundo zomba da igreja. Porque olha, meu amado irmão, podem zombar do que eu prego, mas eu não posso dar o direito deles zombarem da minha vida. Podem não concordar com a minha doutrina, mas eu não posso dar o direito para eles dizerem que a minha vida é uma desgraça. Eles podem não concordar que eu seja marido de uma só mulher, mas eles podem olhar para a minha casa e falar: mas a casa dele é diferente da minha. Eles não são obrigados a aceitar a nossa doutrina, mas eles são obrigados a nos engolir com a verdade que nós pregamos. Eu vivo aquilo que eu prego, e eu prego aquilo que eu vivo. Esse é o chamamento para a igreja. E por fim ele diz: olha, se vocês de fato estão preocupados em ser uma igreja madura, porque uma igreja imatura adoece. O ambiente de uma igreja imatura é doentio. Você fica com medo de passar pelos portões. Você fica com medo de vir a uma reunião. Uma assembleia de uma igreja imatura é uma ameaça. Uma reunião de negócios, uma reunião de um corpo diaconal de uma igreja imatura é um purgatório. Ou purgatório, não sei, doutor. Não sei se é purgatório ou purgatório, talvez os dois. Agora ele diz assim: agora, querem mesmo mudar? Então comecem em casa. Veja o caráter seu e da sua família. E trabalhe isso. E trabalhe. Esse é o seu trabalho. Esta é a sua obra. Talvez crucificar a carne. Talvez arcar com prejuízos. Sabe? Mas é esse o seu trabalho. E por fim ele diz: olha, o que a igreja precisa é ser apegada à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Nós temos falado ao longo desses domingos todos sobre a palavra. Você tem a palavra na mão aí? Pega. Põe ela aqui no seu peito. E diga: minha Bíblia. Diga assim: minha Bíblia. Não dá. Não é possível colocar o livro lá dentro. Mas Davi disse: eu fiz o que com a tua palavra? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar. Uma igreja de fato madura é uma igreja que é apegada à Bíblia. Fora isso, é movimento, não é igreja. A igreja nasce da Bíblia, é sustentada pela Bíblia, ela vive pela Bíblia. Ele disse: é necessário que você seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, segundo aquilo que eu tenho pregado para vocês. Paulo está dizendo. Então, voltando um pouco, eduque a sua mente de acordo com a Bíblia, os seus pensamentos. Formate o seu coração de acordo com a Bíblia. Haja no seu trabalho. Lembra ali que ele diz no versículo 11, no último versículo 16 parece: confessa com a boca, mas nega com as obras. Confesse com as suas obras que você é transformado por Deus, que você é crente em Jesus, que você é salvo. Mas seja tão apegado a esta palavra que você queira entendê-la. Porque ele diz que deve ser apegado ao ponto de poder convencer os que contradizem. Porque estava cheio de heresias no ambiente da igreja, lá e hoje também. Ele diz: para você não cair nesses laços, você precisa ser apegado à palavra. Ou seja, ela vale muito para mim. É ela que eu tenho. É ela que me dirige. Ela é o meu referencial. Esta é a palavra. Não é o meu líder.
É bom repetir isso, mas é a palavra. Nesta manhã, eu queria te chamar para um momento de oração, à luz do que Paulo disse a Tito. O ambiente era horrível. Já vimos. Mas a igreja foi plantada para mudar o ambiente. A igreja é um estado dentro do outro estado. É uma nação dentro da outra nação. E nós temos que escolher que tipo de igreja nós queremos ser. Uma igreja que tem um bom número de pessoas, ou uma igreja que, ainda que tenha um bom número de pessoas, tem uma boa qualidade de vida em Cristo Jesus. Seja maduro.